Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a nossa disciplina é numa sexta-feira, ela é também em AD, eu procuro sempre gravar vídeo porque eu acredito que a nossa audiência numa live seria, além de ser mais baixa, porque sexta-feira é o dia que a gente está, que é mais tá em casa com a nossa família, é, ela não será tão, a live não é tão efetiva para comunicação. Eu acredito que dessa forma eu posso ser um pouquinho mais conciso e ir direto aos pontos que eu quero tratar. Além disso, eu sei que nesse segundo semestre, nesse segundo bimestre, vocês estão com muito material, muita prova. Então, eu quero simplificar um pouquinho a vida de vocês e trazer o material do nosso segundo bimestre de uma forma bem clara, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo lá pelo chat. Também não achem que isso dá menos trabalho, porque dá muito mais, porque daí eu preciso editar o vídeo, fazer o upload, etc. Recorta aqui, volta, enfim. Mas eu acho que dessa forma eu sou mais efetivo. Isso posto, a gente vai fazer uma revisãozinha agora nessa aula a respeito ah, do nosso segundo bimestre, tá? E aí a gente vai começar lá no nosso terceiro módulo, né? E o que, que o nosso terceiro módulo começa falando? De composto mercadológico. O que, que é o composto mercadológico ou o que é o mix de marketing? É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. O composto mercadológico ele é definido como o conjunto de ferramentas que as empresas usam para atingir os objetivos de comunicação com o seu público-alvo. Então, como se fosse assim, um conjunto de variáveis que influenciam o consumidor a consumir determinada marca sempre relacionado ao marketing, né, a parte mercadológica. A gente agrupa tudo isso e começa a analisar e utilizar essas ferramentas para facilitar a nossa análise e nossa implementação de um planejamento em marketing, tá? Tudo isso é visto para que a empresa tenha, a pessoa tenha experiências e valores positivos com a marca. E aí a gente já começa a falar do tal do 4P. O que, que é o 4P? Seria como se eu agrupasse tudo isso que é mercadológico em quatro letras, 4Ps, né? Que me facilitasse eu olhar para cada um desse P e começar a fazer uma análise, definir um planejamento, definir ações e implementar essas ações. 4Ps, tá? O interessante do 4P, dessa metodologia, é que por ela ser um pouquinho mais antiga, ela observa a empresa com os olhos do vendedor, tá? Então ele tem um aspecto muito mais interno. Então o primeiro do P, o primeiro P está relacionado ao produto. Então quais são as características do meu produto? Variabilidade, design, características físicas ou intangíveis, né, quando a gente está falando desse produto ou desse serviço. O preço está relacionado à relação pecuniária do cliente com o meu produto. Ele vai achar caro? Quanto que ele está disposto a pagar? Eu vou competir por preço ou não? O meu cliente é sensível a preço? Por exemplo, se eu for vender arroz ou Lamborghinis, vai ter uma sensibilidade diferente. Né? Eu vou ter uma estratégia de um preço mais alto, eu vou ter uma estratégia de um preço mais baixo. Como que eu vou agir dessa forma? Eu vou dar desconto, não vou dar desconto, eu vou dar prazo, não vou dar prazo. Então, essa questão de preço. A promoção, no nosso terceiro P, está relacionado à maneira que eu vou me comunicar com esse meu cliente. E daqui a pouco a gente vai ver alguns elementos de interação, né? Algumas ferramentas de interação e de promoção com nossos clientes. Né? E aí é bem mercadológico mesmo. E por último, a praça, que está relacionada à distribuição do meu produto. Então, como que ele vai chegar? Vai chegar fresquinho? Não vai chegar fresquinho? Precisa chegar rápido? Não vai chegar rápido? Vai para o Brasil inteiro? Vai para Guarapuava? Vou vender online? Não vou vender online, né? Os meus canais de distribuição. Tá? Então percebam que tem uma visão muito voltada assim ao empreendedor, ao dono da empresa ou ao funcionário da empresa, muito relacionada a, a essa pessoa. Mas, conforme a gente começou a ter mais competição no mercado, a gente precisou olhar mais para o cliente, como a gente viu lá no marketing 1.0 ao 4.0. E aí surgiram os 4 Cs. A questão do produto foi substituída pelo cliente. Nesse momento, não é mais necessário olhar se o meu produto é interessante, as características físicas do meu produto, mas sim para o meu cliente, para o meu C de cliente. O C do cliente, né? Para vocês ficar invertido, né? Quais são as necessidades desse cliente?
quais são os desejos desse cliente. Se eu satisfazer essas necessidades e desejos, consequentemente o meu produto vai ser interessante para esse consumidor, né? Aí já a questão do meu preço foi substituído por meu custo. Não interessa mais para mim o quanto eu quero ganhar, mas quanto que o meu cliente está disposto a pagar para o meu produto. Então não é mais de dentro para fora, é de fora para dentro, porque se o cara não quiser comprar, ele vai comprar de outro lugar, né? Então muito relacionado ao custo, mas o custo do cliente. Entenderam que essa relação psicológica começa a mudar? Não os custos de produção, mas o custo psicológico para o cliente. A promoção, ela é substituída pela comunicação, né? Então, eu quero muito mais estar comunicado, em consonância, no mesmo rapport com o meu cliente, a minha relação com a marca, e aí a gente vem daquela evolução do marketing 1.0 até o 4.0, que encaixa bem aí a publicidade, a consciência, né, os valores da marca, a minha comunicação com o nosso cliente. E a praça é substituída pela conveniência, né? Então, não interessa mais onde é que eu vou estar disponibilizado, em qual parte, mas sim como que eu vou facilitar a vida, como eu vou ser conveniente para o meu cliente. Não importa muito ele estar, porque hoje em dia o online possibilita que a gente consiga vender para o Brasil inteiro. Tá? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem, que trata aí no nosso módulo de mix de marketing, que é o conjunto de ferramentas utilizadas para as empresas para atingir os seus objetivos de marketing junto ao mercado-alvo. Na sequência, a gente começa a falar das ferramentas do composto mercadológico. Porque se eu quero pregar um prego na parede, eu pego um martelo. Se eu quero parafusar um parafuso, eu pego lá uma chave, né? Então, se eu quero aplicar alguma estratégia mercadológica, eu vou precisar de algumas ferramentas, né? E a nossa unidade de aprendizagem lá, ela elenca algumas ferramentas do composto promocional. Ele chama de composto promocional. Deixa eu só abrir aqui a nossa unidade. E ela elenca lá, por exemplo, a promoção de vendas, a propaganda, a publicidade. Aí a gente pode destacar para vocês que propaganda e publicidade tem uma diferença. A propaganda é paga, a publicidade, via de regra, ela não é paga. O composto do mercado promocional também é composto pelas relações públicas de uma empresa, pela merchandising, pelo marketing direto. E aí eu vou um pouquinho mais adiante no marketing direto, que eu quero dizer para vocês a quantidade de empresas que a gente pense que estão utilizando o marketing direto na sua estratégia de vendas, né? O marketing direto é uma possibilidade de você ter uma questão de vendas personalizadas. O marketing multinível acaba sendo isso. Você dilui a tua estrutura de vendas em vários níveis, possibilitando que as pessoas consigam ter uma rentabilidade maior, mas também que elas consigam atingir mais pessoas. Então você consegue ter um marketing muito mais segmentado. E é por isso que ele é utilizado como estratégia, né? E está sendo cada vez mais utilizado porque ele é muito eficiente. A promoção de vendas, etc. Esse nosso segundo módulo, ele trata basicamente dos elementos utilizados como leque de opções na interação com os consumidores, né? Então, como que eu posso estar interagindo com esse meu consumidor? E ele elenca lá várias opções, tá? Então é interessante que você entenda que cada uma dessas ferramentas tem seus lados positivos, as suas vantagens e suas desvantagens, e como tudo na administração depende qual que é o meu objetivo, qual que é o meu público-alvo, qual que é a minha análise que eu fiz da conjuntura do mercado, qual é a minha concorrência, meus fornecedores, etc. E a partir disso eu vou entender qual é a ferramenta mais importante ou mais efetiva para que eu possa entrar em contato direto com os meus consumidores. E aí outro conceito interessante que a gente tem lá no nossa terceira aula do terceiro módulo é a questão da matriz Anzoff. A administradora adora a matriz porque é muito fácil. Você pega lá, divide em um quadrante, você tem as variáveis, analisa, coloca no quadradinho e tora o pau, né? Você consegue aplicar uma estratégia de uma forma muito mais efetiva. A matriz Anzoff ela é muito semelhante à matriz SWOT ou à análise SWOT, só que elas servem para, né, funções diferentes, para
determinadas situações distintas. Quanto na análise SWOT, você está fazendo uma análise da tua empresa interna e externamente, na matriz Anzoff, você está na seguinte situação. Você tem um produto e você quer atuar em um mercado. Então, ela também é chamada de mercado-produto. É a matriz mercado-produto. Então, serve para essas duas situações. Eu quero atuar com um produto novo ou com um produto existente, em um mercado novo ou em um mercado existente. Então, por isso, a gente tem 4 situações possíveis. A primeira é que você atua em um mercado existente com um produto já existente. Como se, por exemplo, você tivesse uma distribuidora de bebidas, onde você vende lá a cerveja. Você tem uma cervejaria, melhor, né? Você vende em Guarapuava, né? Então está surgindo aí. Então você vai analisar a tua estratégia a partir desse quadrante, né? Eu já vou permanecer nesse mesmo mercado onde eu atuo, eu vou ficar em Guarapuava, eu vou vender em Guarapuava e vou aumentar como estratégia, eu vou aumentar a minha venda pelo mesmo produto que eu já comercializo. Eu vou ficar aqui vendendo o que eu já tenho, só que eu vou vender mais. O outro quadrante é se eu quisesse desenvolver um mercado. Então eu olho para baixo e penso, tá, eu já tenho a cerveja, então eu vou trabalhar com um produto existente, porém eu vou para um novo mercado. Então eu vou comercializar a minha marca de cerveja lá em Turvo. Pertinho aqui eu vou vender esse meu produto. O meu produto já existente agora em um novo mercado. Então, né, a gente tem essas duas possibilidades. As outras possibilidades são, olha, eu tenho uma cervejaria, mas eu acho que eu vou começar a produzir vinho, porque eu acho que os guarapuavanos no inverno eles consomem mais vinho. Então eu vou atuar no mesmo mercado, porém eu vou vender um novo produto, tá? E a quarta e última possibilidade é que eu entenda que em um novo mercado, por exemplo, lá em Turvo, as pessoas consomem mais vinho. Então eu vou oferecer um novo produto em um novo mercado. Vocês podem concordar comigo que é uma estratégia muito mais perigosa, com muito mais risco, né? Sendo que se eu vendo no mesmo mercado, com o mesmo produto, eu tenho uma estratégia um pouquinho mais conservadora. Enfim, o interessante dessa estratégia é entender assim, qual que é o produto que eu vou oferecer e aonde que eu vou oferecer esse produto. Se você tiver com essas duas perguntas se fazendo nesse exato momento, provavelmente a melhor ferramenta que você vai poder utilizar é a matriz Anzoff. Então, ela pode ser utilizada por empresas que busquem diversificar e ampliar, por exemplo, as ofertas de produto, tá? Ela pode também ser utilizada por empresas que busquem aí aumentar o seu market share, né? Então, ter uma fatia maior do mercado. Então, a matriz Anzoff é uma ferramentinha bem básica, bem simples, e por ser básica e por ser simples, ela é muito útil na gestão de empresas. Finalmente, a gente vai falar do que é fundamental nessa nossa disciplina. Na verdade, fundamental em tudo, né? Que é o planejamento do marketing, o planejamento na administração. E tenham na cabeça de vocês que tudo na administração, vocês já devem ter visto isso em teoria geral, vai obedecer aquele ciclo: planejar, organizar, dirigir, controlar. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Tudo é isso. Desde a gestão financeira de uma empresa deve ser isso. Eu organizo dados, eu aplico, faço análise, dirijo, controlo. Desde uma gestão logística, uma gestão de pessoas, eu planejo minha gestão de pessoas, eu dirijo, eu controlo. E no marketing não é diferente. É importante, como eu estava falando para vocês, a gente pensar num problema de pesquisa e a partir desse problema a gente começar a, primeiramente, planejar. Eu vou abrir um parênteses, tomara que não fique muito grande esse parênteses, mas é meio difícil às vezes você seguir muita metodologia no marketing. O Steve Jobs, por exemplo, vamos ser bem inovador, ele não seguiu nenhuma metodologia, provavelmente, no planejamento da Apple. Ele criou um produto inovador, não deve ter feito muita pesquisa de mercado, fez um negócio meio de cabeça lá e começou a fazer. Então, às vezes, planejamento meio que atrapalha. Eu falo isso para vocês, mas eu trabalho com planejamento. Então, é um pouco contraditório. Mas
nem sempre essa metodologia engessada permite que a gente inove. Quando a gente está falando de gestão financeira, é importante a gente ir atrás desses métodos. Agora, quando a gente está falando de uma coisinha um pouquinho mais criativa, que é gestão de marketing, inovação, tecnologia, talvez não seja tão interessante. Porém, vamos nos ater ao conteúdo, e os conteúdos nos traz algumas formas de realizar um plano de marketing. Eu estou aqui com os dois papers que ele traz para a gente e eu vou abordar isso. Ele fala lá que a criação de um plano de marketing eficiente é uma das principais preocupações dos empresários, né? Não é fácil criar um plano que dê resultados e supere as expectativas do negócio. Para isso são necessários estudo e preparação, além de conhecimento das etapas essenciais para um bom planejamento estruturado. Ok. A gente tem aqui como etapas citadas o sumário executivo, que é uma sinopse do plano de marketing geral com um esboço que transmita o ponto principal da estratégia de marketing em sua execução. É como se a gente utilizasse um mapa, assim como um sumário num estudo acadêmico, que nos indica quais são as etapas e qual é a ordem que ela vai ser executada. A partir disso, a gente faz a análise da situação. Então, a gente já entendeu quais são essas etapas, a gente vai primeiramente analisar a situação. O próximo segmento do plano de marketing é a análise da situação, que resume todas as informações pertinentes obtidas sobre os ambientes essenciais. E aí uma ferramenta muito boa, e não é à toa que ela é repetida, porque ela é simples e fácil de ser aplicada, é a análise SWOT. A gente vai olhar internamente e externamente para os nossos fatores, nossas forças e fraquezas, e externamente a oportunidades e ameaças, e entender, né, qual que é a conjuntura interna e externa. E a análise SWOT, eu volto a dizer, a administração é interessante por causa disso. Você pode aplicar em qualquer área da empresa, desde a gestão financeira até a gestão de pessoas, passando por logística, uh, por qualquer área que você possa imaginar, a área de vendas, a área comercial, o setor de cadastro, o setor de atendimento, ele pode aplicar a análise SWOT, né, entendendo quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir dessa análise, e aí é interessante que você use a SWOT como ferramenta, você vai ter uma visão muito mais aguçada do teu mercado. Na questão mercadológica, você vai pensar aí, né, referente ao meu produto, o que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, né, referente ao meu produto, o que eu tenho de ameaça lá fora, o que pode entrar e substituir meu produto, né? Se a Blockbuster tivesse feito uma análise SWOT, talvez ela ia pensar na Netflix como concorrente dela, não teria falido, né? Ah, no meu preço, né, é forte, é fraco, a minha promoção, a minha praça, né, pensando também nos 4 Cs, o meu cliente, como é que tá, né, o meu custo. Então, a partir dessas metodologias, você pode fazer uma análise interna. A partir dessa análise, você vai, né, junto com o seu problema de pesquisa, você começa a ter todo um esboço, todo um arcabouço, uma cama para o teu planejamento. A tua visão se torna muito mais aguçada. Claro que instintivamente você pode realizar isso sem ferramenta nenhuma, mas a ferramenta te auxilia, né? É muito mais fácil você pegar um martelo para colocar o prego na parede do que tentar com a tua mão, né? E a partir dessa análise do teu problema, você vai definir quais vão ser as suas metas e os seus objetivos. Né? Metas e objetivos são declarações formais ou resultados desejados e esperados no plano de marketing. E aí, para você definir a sua meta, é muito importante que ela seja inteligente, que ela seja SMART. SMART é uma metodologia para você definir uma meta. SMART do inglês é inteligente, né? E vem desse anagrama. O S do SMART significa específico. Então é importante que quando você defina uma meta, que ela seja clara, objetiva e que não tenha margem para erro. Que o setor financeiro, o setor de RH e o setor de vendas entendam essa meta de uma forma muito clara e que não haja interpretações dúbias para que todos possam chegar nessa meta. Além disso, a gente tem que ter o M de mensurável. Então tem que ser com prazo, com número, porque senão ela se torna muito instintiva, interpretativa. A gente quer ser o melhor escova de aço do Brasil. Tá, mas como é que eu chego nisso? Como é que eu mensuro?
Então, eu vou fazer uma pesquisa de share, eu vou perguntar para as pessoas do Brasil inteiro se a minha escova de aço é a melhor do Brasil. Né? Então tem que ser medido, porque se não for medido vai ficar muito no achismo. Vai chegar no final do ano e fulano vai achar que chegou na meta, mas Beltrano vai achar que não achou, que não chegou. E aí vai ficar muito difícil de você conseguir entender se a empresa evoluiu ou não. O A deve ser de alcançável, senão você pode definir alguma meta que seja inatingível e que você ou frustre as pessoas porque elas nunca vão conseguir chegar lá, por mais que elas trabalhem, ou elas realmente não deem bola para sua meta. Ah, vamos vender 100 mil esse mês, sendo que a gente está acostumado a vender 50 mil. É difícil dobrar as vendas de um mês para o outro, ainda mais se a gente for levar em consideração pandemia, né? Tem que ser alcançável. Ainda mais para quem é vendedor sabe do que eu estou falando. Além de ser alcançável, tem que ser desafiadora, né? Porque senão a pessoa não vai entender se é um desafio ou não. O R significa que ela deve ser relevant, né? Relevante. Ou seja, tem que ser algo importante, causar algum impacto, porque se for algo pequeno, não vai fazer diferença nem para os colaboradores, nem para a empresa. Ah, a gente vai diminuir 50 centavos o custo da luz. Não vai impactar nada, né? Então tem que ser algo realmente importante, né? E o T é de time-based, ou seja, toda meta tem que ter um tempo, tem que ter um prazo, né? Tem que ter um prazo de 2 meses, um mês, 6 meses, um ano, 2 anos, né? Então, dessa forma, você constrói uma meta que é sustentável, uma meta smart, uma meta inteligente. Isso serve não somente para o marketing, como para qualquer área da administração. A gente só deve pegar, pensando na nossa disciplina, e aplicar para a questão mercadológica. Depois que você já entendeu quais são as etapas, você já fez análise da situação, você tem a sua questão e já definiu suas metas e objetivos, aí realmente você parte para a implementação. E aí a gente vai utilizar todas as ferramentas que a gente viu durante essa disciplina. Né? A gente vai analisar de que forma essa ferramenta vai ser mais efetiva, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar. Né? Então, esta etapa do plano descreve em linhas gerais como a empresa atingirá seus objetivos de marketing que envolve a seleção e análise de mercados. Descreve como as estratégias serão executadas. A administração tudo se repete. E não se repete por falta de arcabouço teórico, porque tem vários estudos na administração, pessoas que estudam durante suas vidas, universidades que produzem material, mas tem certas ferramentas que são simples e práticas. A análise SWOT, a matriz Anzoff e o 5W2H, que são aquelas 7 perguntinhas que vocês já devem estar acostumados, que a gente faz e define um plano de ação. Então, com base da leitura do cenário, antes com a pergunta realizada, com os objetivos traçados, e agora com todo esse plano de ação, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai executar. Levando em consideração esse planejamento, mas também levando em consideração que merdas acontecem. Acontece, as coisas vão dar errado. Você provavelmente planejou teu ano no começo e agora você se deparou com uma pandemia global que talvez você só está se importando em continuar vivo, né? Então todo o teu planejamento do começo do ano foi por água abaixo e daqui para frente você vai ter que encarar o mundo de outra forma. Então, a gente tem uma teoria chamada teoria da contingência. Eu não sei se vocês estudaram isso em teoria geral, mas ela basicamente fala isso, que imprevistos acontecem durante o processo. E é importante que a gente vá se adaptando, né? Trocar a roda com o carro andando mesmo, né? E a partir disso, de ter executado isso com uma inteligência, não entender que um planejamento deve ser engessado, ele deve ser adaptado, a partir disso, depois de todas essas ações, você vai fazer o controle. Vocês sabem, é chegar no final do processo, olhar para trás e entender essas ações planejadas, o mercado, a leitura, deu certo? Onde foi que a gente acertou? E onde foi que a gente errou? E onde que a gente pode acertar? O que que a gente vai adaptar para começar a rodar o ciclo novamente e executar esse nosso planejamento? Né? Então, toda essa metodologia deverá ser aplicado num contexto mercadológico. Né? Entender quais são os meus problemas, como que eu vou
definir essas metas, como que eu vou executá-las, como que eu vou controlá-las e medi-las para depois novamente rodar esse processo. Tá, pessoal? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha para eu falar a respeito da prova de vocês. Façam a prova com calma, ela não está nem um pouco difícil. Vocês têm ainda uma semana que vocês podem acessar o módulo, podendo fazer as suas atividades. Uma coisa que eu vejo bastante é que muitas vezes vocês não arrastam aquela barrinha de rolagem até o final. Como que funciona? O sistema só entende que você leu aquele material quando você vai até o final, o que é correto, né? Você tem que ir até o final do material. Então, entrem nos seus módulos, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas, e verifiquem se vocês arrastaram até o final, se vocês acessaram todas aquelas etapas de desafio, de apresentação da disciplina, de conteúdo em si, né? Então realizem isso, porque é 40% aí da sua nota do EAD que praticamente é dado para vocês. E nossa, 80% de vocês não fazem. Eu não sei se vocês têm acesso a isso, mas observem isso, tá? Então façam isso, perguntem para mim, professor, eu garanti a minha nota, eu tenho a minha nota, que eu entro lá e dou uma olhadinha para vocês e te digo, olha fulano, deu certo, olha Beltrana, não deu certo, né? Façam isso que vocês vão garantir a nota de vocês, tá? Não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas, tá? Infelizmente, devido à pandemia, a gente não conseguiu ter muito contato. Eu espero sucesso para vocês, na carreira de vocês, que a gente se veja em outras disciplinas, mas que principalmente que nas empresas onde vocês atuam nossa, né? Sejam administradores críticos. Observem os processos de vocês, observem a comunicação de marketing de vocês, peguem tudo isso que vocês estão adquirindo na universidade e adaptem e tentem aplicar de alguma forma na empresa de vocês. Sugiram melhorias. Mais do que isso, além de sugerir a melhoria, já chega com o processo feito. Ó, eu aprendi na universidade, a gente vai fazer assim e vai dar resultado. Né? Não sejam pessoas passivas nas empresas que vocês atuam. Vocês só estão adquirindo conhecimento para que vocês possam ou passá-lo à frente, sendo professores, sendo consultores, ou aplicá-lo. Né? É para isso que a gente adquire conhecimento, não é para ficar só dentro da cabecinha. Tá? Então eu espero que vocês possam serem críticos, linkem o conhecimento que vocês estão adquirindo com a sua realidade e que vocês possam ser profissionais mais competentes onde vocês atuam. Tá, pessoal? Boa sorte nas provas e qualquer coisa, entre em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp. Até mais!